Paz, irmãos, sejam bem-vindos ao nosso encontro no estudo do Livro dos Espíritos, Mundo Espírito dos Espíritos, que é o livro segundo. Continuamos falando sobre o capítulo 4, Pluralidade das Existências, e hoje falaremos brevemente sobre o sexo nos espíritos. Sempre nos perguntamos: será que os espíritos possuem sexo como nós possuímos, isto é, masculino, feminino, os órgãos genitais? E a espiritualidade amiga nos diz que os espíritos não possuem sexo, como nós, os encarnados, entendemos. É uma outra concepção, é uma outra forma de entender o quesito sexual. Os sexos, como todos nós sabemos, dependem do organismo, do corpo físico, e os espíritos são incorpóreos, portanto, a própria constituição orgânica ou não orgânica já nos diz que aqueles seres como nós, que ocupamos um corpo orgânico, temos sim sexo masculino e feminino e suas outras possibilidades, mas os espíritos são incorpóreos e, portanto, a questão do sexo é vista de uma outra forma, de um outro ângulo de vista que nós não compreendemos muito bem. Entretanto, existe entre os espíritos amor e simpatia, baseados na semelhança dos sentimentos. Muito mais forte do que o sexo em si, temos o amor e a simpatia, cujos laços estão baseados na semelhança dos sentimentos. O espírito que animou o corpo de um homem em uma nova existência poderá animar o corpo de uma mulher e vice-versa. O espírito que nesta encarnação está animando o corpo de um homem irá, talvez, em outra encarnação, animar o corpo de uma mulher. E o espírito que hoje anima o corpo de uma mulher poderá, em uma outra encarnação, animar o corpo de um homem. Mas tanto homem como mulher, os espíritos são os mesmos que animam os corpos de homem e de mulher. Portanto, esse espírito que sou eu, hoje, Antônio, na personalidade Antônio, animando um corpo masculino, numa outra encarnação, eu, espírito, poderei animar o corpo feminino de uma mulher. E assim nós vamos aprendendo de uma forma e de outra aquilo que nós precisamos para avançarmos. Consequentemente, ao espírito pouco importa se ele vai se encarnar no corpo de um homem ou de uma mulher, é indiferente para o espírito. O corpo em si é apenas uma roupa, é uma vestimenta. Tanto faz em termos de vestimento nós usarmos amarelo, azul ou verde. Nós continuamos sendo a mesma coisa, a mesma essência em si. Para o espírito é dessa forma. Não tem importância que tipo de corpo vai animar. O corpo que irá animar, masculino ou feminino, está de acordo com as provas que ele deve suportar, o quanto ele precisa aprender naquele corpo masculino ou naquele corpo feminino, as dificuldades que terá que vencer, a oportunidade de aprender de forma mais sutil, mais leve, mais gracioso, ou de uma forma mais rude, mais brusca, sendo o corpo masculino ou feminino. Porque, como espíritos, nós devemos progredir em tudo, e cada sexo, assim como cada posição social, vai nos oferecer as provas e os deveres especiais e a ocasião de adquirir experiência, como masculino ou como feminino. Mas o propósito é sempre sim de progredir, a avançar.
Porque se nós, por exemplo, encarnássemos o tempo todo como homem, nós saberíamos somente aquilo que os homens sabem. E aqueles que encarnariam como mulher saberiam somente aquilo que a mulher sabe. Não haveria o aprendizado do outro lado. E daí a importância da reencarnação, ora ser um corpo masculino, ora ser um corpo feminino. As outras variações nós poderemos conversar depois, mas no momento estamos fixando o nosso pequeno encontro nessas duas posições, masculino e feminino. No nosso próximo encontro, nós iremos falar um pouco sobre parentesco e filiação. Quem são os nossos parentes, porque são nossos parentes, quem são os nossos pais, porque são os nossos pais, os nossos irmãos, os nossos amigos e assim por diante. Paz, irmãos, sejam todos iluminados pela luz do nosso irmão maior e pelo seu infinito amor, Jesus.